Nós vamos falar, então, sobre o regime geral de previdência social. Iniciando, nós temos, no sistema previdenciário, existem dois tipos de regime. Existe o regime público, regimes públicos, melhor dizendo, e existe o regime privado. Então, sempre quando eu vou pensar em sistema previdenciário, eu tenho que lembrar a existência desses dois tipos de regime. O regime público, ele é composto, né, por vários regimes. Nós temos aí o Regime Geral de Previdência Social, que é abreviado como RGPS, e esse é o tema, né, de estudo do direito previdenciário, né, na nossa matéria. Existe o regime previdenciário próprio dos servidores públicos civis, esse, no caso aqui, é o regime próprio dos servidores públicos civis da União, a gente pode pensar dos estados, eventualmente dos municípios, e existe ainda o regime próprio dos militares. Então, são esses os regimes próprios de previdência que nós temos. Ao lado do regime próprio, nós temos também o regime privado, né? O regime privado, a previdência complementar. Então, quando nós estamos falando em regime privado, nós estamos pensando na previdência complementar, que tem previsão no artigo 202 da Constituição Federal. O que vai dizer o artigo 202? O artigo 202 diz que o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Vejam que, se nós formos analisar a conceituação do regime geral de previdência social, a gente vai ver que há uma contraposição à previsão aí do artigo 202. O conceito do regime geral de previdência social, ele é dado pelo artigo 201. O artigo 201 da Constituição, ele foi alterado pela reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, e ele vai dispor o seguinte, que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e enumerada as contingências que, nos termos da lei, terão cobertura. Então, vale aí notar sobre o regime geral da Previdência Social que a emenda constitucional de 2019, ela alterou substancialmente o regime das aposentadorias e pensões. Então, esse foi o ponto aí mais modificado. E, além dessa previsão constitucional, que traz uma espécie de conceito do que seria o regime geral da Previdência Social, nós temos ainda a regulamentação do RGPS pela Lei 8.212, que é o Plano de Custeio da Seguridade Social, e pela Lei 8.213, que é o Plano de Benefícios da Previdência Social, ambas regulamentadas pelo Decreto 3.048 de 1999, que é o regulamento da Previdência Social. E dentro dessa concepção do artigo 201, a gente observa aí que o RGPS ele tem caráter contributivo. Então, esse é uma das características aqui essenciais do RGPS. Ou seja, reside no pagamento das contribuições para o custeio do sistema. Então, o sistema ele depende do pagamento de contribuições. Isso significa que somente quem contribuiu adquire a condição de segurado da Previdência Social. Então, se eu não contribuo, eu não vou adquirir a condição de segurado da Previdência Social. Desse modo, cumpridas as respectivas carências e eventual outro requisito legal, a pessoa vai ter direito
aos benefícios previdenciários. Ao lado do caráter contributivo, a gente tem ainda que os critérios de organização do RGPS, eles devem preservar equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, o sistema previdenciário do RGPS, ele deve ser um sistema equilibrado, ele não pode ser um sistema que apresente déficit, que é o que estava acontecendo, estava muito forte antes da reforma da Previdência. Além disso, nós temos ainda que o RGPS ele tem filiação obrigatória, ou seja, eu me filiar ao sistema, eu sou obrigado. Por quê? Porque a ideia é de dar proteção previdenciária para todas as pessoas. Então, se eu não tornar a filiação obrigatória, o que vai acontecer? Vai ter gente que não vai se filiar ao sistema, né? E ela não se filiando ao sistema, pode ser que no futuro essa pessoa tenha algum problema e aí ela procure o sistema, mas como ela não é afiliada ao sistema, ela não vai ter a proteção. Então, isso visa evitar, né, que a pessoa, num momento inicial, acredite que a Previdência não tem relevância, mas na hora que ela tenha a necessidade da Previdência, se a Previdência não fosse obrigatória, ela não teria direito a nada. Além disso, dentro ainda do artigo 201, nós temos a enumeração das contingências, né? Então, as contingências, elas são enumeradas e elas vão ter cobertura nos termos da lei. Então, a enumeração dessas contingências pela Constituição, e as contingências, elas são o quê? Elas são as situações geradoras das necessidades, né, que terão cobertura pela Previdência. Ou seja, quando eu penso na contingência, eu estou imaginando aquela situação que vai levar a pessoa a ter a necessidade de ter alguma cobertura previdenciária. E essas contingências, elas estão aí nos incisos 1 a 5 do artigo 201, lembrando aí que nós tivemos mudança, alteração nesse artigo 201, em realidade no inciso 1 dele, pela Emenda Constitucional 103 de 2019, e vamos ver então quais são essas contingências. São elas: incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda e pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º, e o parágrafo 2º vai dizer que a renda mensal ela nunca vai ser inferior ao salário mínimo. Vejam que a redação da Constituição, ela tem alguns problemas, né? Há casos aí que ela traz a contingência, então, quando a gente fala em incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, nós estamos vendo a contingência. Mas há pontos aí em que a própria Constituição mistura a contingência com o benefício. Então, quando ela fala em pensão por morte do segurado, ela está dizendo, está mencionando o benefício, né? E não a contingência. Então, tem que ficar atento para esse problema. Outro ponto que é muito importante é que esse artigo, os incisos dele especialmente, eles são muito cobrados. Então, esses incisos são muito cobrados em concursos públicos e mesmo na OAB, e eles querem saber se a pessoa conhece as contingências previdenciárias. Então, se coloca essas informações, se mistura às vezes com outras, para tentar ver se o candidato conhece quais são essas contingências.